Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez a esta live, uma live que acontece em todas terças-feiras, quando são pontualmente de 9 horas, aqui na página Mateus Mutola, diretamente ao programa Genius Culture. Terça sim, às 19 estou cá, o Mateus Mutola, para poder trazer conversas para si, ou debruçar consigo assuntos ligados à civilidade, à mudança e elogia, paz, amor e também paz, relacionamentos saudáveis e também aquilo que é a honra. Portanto, eu conto consigo e agradeço desde já muito, Canimão, no fundo do coração, pelo carinho da sua audiência, você que está entrando em sintonia conosco neste preciso momento. Como disse no início, meu nome é Mateus Mutola, sou escritor, sou psicólogo, também sou master coach e também sou embaixador da civilidade mundial. Estamos aqui a trazer um assunto muitíssimo interessante, a segunda parte do nosso tema, a violência doméstica em nome de Deus ou do amor. Nós começamos esta conversa na semana antepassada, tivemos desafios, voltamos na semana passada e hoje queremos continuar, até terminar esta segunda parte desta conversa sobre violência doméstica em nome de Deus e também em nome do amor. Eu quero só, antes de mais nada, a ler aqui algum texto que eu pude lançar na minha página social semana passada. Vou ler também o texto que eu lancei esta semana e também ler aquilo que foi a contribuição, pensamentos de alguns internautas que têm acompanhado a página Mateus Mutola e também as nossas lives. Desde já dizer a vocês muito obrigado do fundo do meu coração. Eu dizia assim na primeira semana passada, aos 12 anos de idade, vi pela primeira vez um cadáver totalmente despedaçado. Uma senhora tinha se lançado do 11º andar por conta das agressões e traições do seu esposo. Anos depois, quando dando a volta tradicional sobre uma urna na capela do HCM, que é o Hospital Central de Maputo, ouvi uma voz que dizia: há pessoas que encurtam a sua vida. Uma grande amiga minha, por sinal cristã, havia perdido a vida após ter sido agredida fisicamente pelo seu esposo. Fui trabalhando em 2006, atendi uma senhora conturbada devido ao elevado índice de violência doméstica na sua relação, neste caso casamento, e 2 anos depois, isto é, em 2008, voltei a encontrar-me com ela. Ela já havia contraído o AVC, ou a trombose. Então, entre estes incidentes, são pouquíssimos comparativamente ao que tenho vivido. Apesar de também existir homens vitimados, neste caso vitimados pela violência doméstica, a pergunta que não se cala é essa que nós temos trazido hoje: será que o amor a Deus e ao seu parceiro, que era namorado, noivo e também cônjuge, justificam a violência doméstica? Outra questão que eu lancei foi: até que ponto Deus, que é amor, permite a violência doméstica? Será verdade que o que ama deve sofrer? Se sim, a pessoa deve sofrer. Neste caso, quem ama, em que sentido deve a pessoa sofrer? Vou ler também aqui uma questão, um ponto, um comentário, uma introdução que eu também pus tempos depois, semana passada, neste caso, mais uma vez na página Mateus Mutola. Vou aqui, na verdade, ler 4 questões. A primeira é: quais os reais fatores por detrás da aparente inação por parte da maioria das pessoas que são vítimas da violência doméstica? Será que existe uma saída salutar para a questão da violência doméstica? A segunda questão é: por que o aparente uso da Bíblia para supostamente sustentar e fomentar este hábito, isto é, a violência doméstica? Será que Deus realmente favorece esta conduta? A terceira pergunta que eu voltei a lançar ainda dias atrás da minha página, das minhas redes sociais, em especial no Facebook, também no Messenger, foi: apesar de estar escrito no livro sagrado, que é a Bíblia, o amor tudo sofre. O que Deus une, o homem não separa. A mulher deve ser submissa ao seu esposo, dentre outros ou outras. Será que o Criador do Universo realmente favorece a violência doméstica? E quanto ao amor? Eu contei uma história, escrevi uma história de uma amiga minha que me disse ter certeza que seu damo a amava. Eu perguntei: o que lhe dá tanta certeza desse jeito? Ela disse assim: eu tenho certeza porque ele acabou de dar-me uma chapada bem dada. Esta minha amiga já ia tantos dias e vinha provocando o seu damo, queria tanto receber uma chapada porque tinha a convicção de que homem, quando bate, é ciumento, é agressivo, é porque realmente tem amor para com ela. A pastora Ana Fumo não ficou indiferente, quis fazer um comentário acerca deste tema. Ela disse assim: favorece a partir do momento que as pessoas entendem que a submissão não é escravidão,
mas sim cumplicidade adjuntora. Que o amor sofre tudo, não se refere ao abuso, maus tratos. O que Deus uniu não separa o homem quando há vida e obediência da vontade de Deus entre o casal, que é viver em harmonia e paz, pois, caso contrário, para Deus isso não é casamento e sendo assim a separação já está lá, tendo ficado apenas a preocupação pela reputação e deixando de lado a coincidência que tem a ver com o que está dentro do coração, onde ninguém mais vê senão apenas Deus. Esse que foi o comentário da pastora Ana Fumo. E também lemos no passado um comentário que está colocado pelo internauta Mopete Mabasso, que também tentava questionar se calhar a questão da violência doméstica em nome de Deus não é perpetuado por conta de alguns versos que aqui falamos. E ele até dizia assim que há muitas mulheres, irmãs, mulheres casadas, cristãs casadas, que estão submetendo-se à violência doméstica, atos macabros, isto por conta daquilo que já vimos aqui, que é a má interpretação da palavra de Deus. Portanto, após esta breve introdução, fica a questão ainda, será mesmo que a violência doméstica tem fundamento bíblico? Será mesmo que a pessoa que ama o seu parceiro pode violentá-lo, pode agredi-lo? E se sim, por quê? Seria isso amor? Seria essa vontade de Deus? E se não, também qual seria o passo a seguir quanto a esse aspecto? Estou só aqui a partilhar nas redes sociais esta live. Depois vamos então poder debruçar a respeito destes temas da violência doméstica em nome do amor. Até que ponto mesmo possa agredir seu parceiro em nome do amor. Portanto, hoje vamos fazer aquilo que é simplesmente vamos lá para as consequências físicas, porque nós fomos capazes de fazer aqui um estudo exaustivo daquilo que é definimos o que é a violência doméstica. Também vimos os tipos da violência doméstica e acabamos falando também das causas comumente conhecidas, aquelas que são apresentadas pelas autoridades, que nos dizem que estas são as causas reais ou principais da violência doméstica. Mas no fim, antes do fim da última sessão, da última conversa, nós fomos capazes de apresentar as verdadeiras causas da violência doméstica. E hoje vamos falar um pouco sobre aquilo que são algumas consequências da violência doméstica antes de sermos capazes de debruçar na luz da Bíblia e também na luz do amor. E vamos também olhar para alguns versos mais usados para supostamente fomentar esta prática. E por que há pessoas, na verdade, que tendem ou deixam a impressão de secundar a violência doméstica em nome de Deus por causa dos versos que usam para poder então aconselhar as pessoas que estão passando por esta situação. Nós temos a violência doméstica, uma das consequências é física. Temos as consequências físicas, as psicológicas, as consequências também financeiras e as sociais e familiares. Então eu vou aqui olhar um bocadinho sobre algumas consequências dentro desses grupos aqui. Depois vamos então ver por que há pessoas que mesmo sendo agredidas continuam permanecendo numa relação totalmente insalubre. No aspecto físico nós temos a morte. Uma das consequências da violência doméstica na área física pode ser a morte. Como eu falei aqui, uma amiga minha, nós conversamos quase todos os domingos, depois do culto, cada um à sua igreja, depois voltávamos e cada um à sua igreja para casa, depois nos encontrávamos no meio da tarde para poder conversar. E nós falávamos quase todos os domingos, domingo sim, estava lá em casa dela, ou vice ela na minha casa, conversámos. Ela era casada e esta mulher foi agredida, foi batida pelo seu marido até que perdeu a vida. O que eu percebi é que o marido, ela quando cai, fica estática, sem se mover. Ele ficou mais de 1 hora de tempo antes de comunicar à família ou pedir ajuda, porque segundo ele, pensou que ela fosse voltar a acordar. E eu percebi então que era um acto, era uma prática normal na sua relação com sua esposa, baterem-se, e acho que ela ia desmaiando. Só que desta vez ele pensou que ela desmaiou enquanto ela perdeu a vida, porque ele ficou 1 hora de tempo antes de tentar ajudar a ela, porque pensou que ela fosse voltar a acordar, se calhar como era de costume. Então, violência doméstica pode levar à morte. Temos também a questão de ferimentos, o quebrantamento de ossos, temos lesões na cabeça, no crânio, temos também lacerações e hemorragias internas. Você fica na relação não saudável, pode sofrer uma hemorragia interna.
também tem a questão de mulheres grávidas, que quando são vítimas da violência doméstica, elas podem apresentar um grande risco do aborto espontâneo, que é perder o bebê, e também o parto prematuro ou pré-termo, e lesões ou até a morte do próprio feto, quando a mulher é violentada, agredida pelo seu marido enquanto está grávida. Semana passada vimos que um dos tipos desta violência doméstica na área física é quando maridos ou homens tendem a chutar, tendem a pontapear as suas mulheres enquanto estão grávidas. Outros até não só chutam para a mulher, como vão para a barriga, quer dizer, frente da gravidez, vão chutando nela, vão soqueando o seu ventre, como se a criança por dentro fosse culpada, fosse a razão pelo qual teriam de ter essa situação, a situação que teria culminado nesta briga, nesta luta, percebe? Então temos a situação da morte do feto. E não só, também há doenças crônicas de comportamento de riscos e também menor esperança de vida. Quanto mais a pessoa é agredida, a pessoa é apurada, está sempre numa relação não salutar, o risco de perder a vida está ali, a expectativa e esperança da sua vida pode também ser drasticamente reduzida. E também estudos falam de outras consequências físicas como a artrite, o síndrome do cólon irritável, a dor crônica, a dor pélvica, úlceras e dores de cabeça e também o risco significante superior de contrair o HIV-Sida. Como dizia assim, há homens que são agressivos, três mulheres voltam e as obrigam a ter relações com eles, mesmo sabendo que são ser positivos, querem ter uma relação sexual sem devida proteção. Então são agressivos com suas esposas, insistem, forçam, até as violam porque querem ter relação sexual, mesmo sabendo que eles têm o desafio da doença que é o vírus do HIV. E depois temos consequências psicológicas, que encontramos os agressores tendem a fazer com que as vítimas se sintam culpadas, não é? Se sintam culpadas ou culpados da situação que teria culminado com a violência doméstica. Por exemplo, ele pode agredir a sua esposa, pode bater a sua esposa e depois fazer com que ela se sinta culpada, dizendo: eu te agredi porque você fez 1, 2, 3, você me provocou, você causou esta agressão. Então, eles usam esta coisa, ataques ou consequências psicológicas para poder então fazer a pessoa sentir-se culpada. E depois lançam críticas constantes que podem até fazer com que a vítima se sinta totalmente inúteis. Eu falei no último encontro que há maridos ou homens casados ou que vivem maritalmente que chegam a chamar suas esposas de burras só porque eles estudaram. Então, quando chama burra, só burra, só burra, só burra, ou sua feia, ou sua magra, ou sua gorda, isso é uma agressão psicológica que logo a pior vai a derrubar ou a bater o autoestima desta mulher. Vai sentir-se inferior e, portanto, vai começar a pensar que até merece ser maltratada pelo seu marido por conta de não ter estudado ou por conta da sua aparência física. Isto é uma agressão, uma consequência psicológica. Temos também a depressão e suicídio. Há pessoas que se suicidam por causa de constantes situações de violências nos seus relacionamentos. Temos também a ansiedade e pânico. Temos a redução da autoestima. A pessoa perde a autoestima, começa a achar que não vale nada. Você pensa que não merece, não é pessoa boa, não merece nada de bom na vida, que é inferior, que é inútil, que não presta para nada. Isto por conta da violência que possa surgir na sua relação. E depois também tem um constante estado de medo. A pessoa vive sempre com medo, a pensar porque hoje vão me bater, hoje vão me insultar, hoje vão me agredir. Quer dizer, há um medo que ocorre na pessoa. Se a mulher e trabalha, o pior momento é quando sabe que são 17, 15 horas, 17, tem que ir para casa. O outro momento, o mais alegre do dia, quando amanhece, porque sabe que vai ficar umas tantas horas sem ver o seu marido, ou ver a sua mulher, o seu cônjuge, o seu namorado. Então, há muito medo quando está com o seu parceiro, porque medo de voltar a ser agredida, verbal, física, emocional, etc. E você não está bem, você vive com o coração na mão, como se diz, percebe? Então, esta é uma consequência terrível, medo e pânico, que mesmo depois de sair dessa relação, há uma perseguição em termos de medo pós-trauma. O trauma já passou, já numa agressão, ou está separado, ou está num outro ponto da sua vida, mas vive sempre com medo. Eu estava a acompanhar o depoimento de uma senhora casada uma vez. Ela conta uma história interessante. Dizia assim que estava casada pela segunda vez. Ela conta que quando iam jantar, sempre se estivesse com seu marido atual,
fizesse um gesto, levantar a mão para o rosto, ela tinha tendências a bloquear, a tentar esquivar, a tentar fechar. E um deles perguntou: baby, por que sempre que eu mexo a minha mão, nós estamos próximos na mesa, e eu levo a mão para coçar, tu logo tentas fechar e bloquear? E ela disse assim: é porque na minha última relação, meu ex-marido, sempre que ele levantasse a mão, nós próximos, era para bater-me. Portanto, ela dizia assim que isso é um ato reflexo. Ela não tinha controle dessa reação de tentar fechar, tentar bloquear. Veja só, já acabou a relação com outro homem, está numa outra nova relação, mas o sistema gravou, percebe? Então, quando o homem levanta a mão, tem que sempre tentar fechar e bloquear. Então, é uma consequência psicológica após trauma. E na área financeira, na última conversa eu disse assim: eu encorajo muito a mulher a estudar. Estudar, estudar, estudar. Trabalhar. E principalmente adolescentes, de 2011 até 2017, eu trabalhei muito com adolescentes, raparigas de preferência, e eu estava, sempre elas sabem disso, eu as dissuadia ou desencorajava de andar a namorar. Eu dizia assim que é importante que, como adolescente, você invista esse período da sua vida em hábitos construtivos, como estudar, porque eu dizia assim, quanto mais muitas iam namorando na adolescência, uma boa parte acabava parando de estudar por não conseguir conciliar namoro e escola. Hoje há mulheres crescidas na casa dos 25, 30 anos ou para cima que nem têm a 12ª classe feita, ou que tiveram que começar a escola de noite, mas sob pressão se calhar, porque na outrora quando estudavam trocaram a namoro por escola, deixaram a escola e andaram a namorar. Então eu digo a mulher, dizia para essas moças adolescentes de 2011, 2017, eu dizia sempre a elas: olha, deem valor à escola, porque nesta faixa etária não se encontra, não se acha amor da sua vida. É um período em que o homem só quer fazer sexo para se aliviar, quer fazer sexo para praticar e ensaiar o que ele vê em filmes, vídeos e clipes pornográficos. Só e mais nada. Então, veja só, agora casos de mulheres estão casadas e os maridos as abusam, chamam de burras por quê? Porque não estudaram. Ele estudou, é licenciado, é mestre, é um PhD, é um diretor, se acha tanto, percebe? Então vai agredindo a sua esposa por não ter estudado. Portanto, eu digo à mulher: estude. Se não quer estudar, empreenda ou faça as duas coisas. Evite entrar numa relação enquanto você nada faz, porque o homem que diz que te ama hoje, não há nenhuma garantia que vai te amar ou está mesmo ponto de convicção daqui a 5, 10 anos. Então é muito importante que você leve isto a sério. Se tem uma irmã que é adolescente, senta, conversa com ela, a incentiva, a encoraja a estudar, a motive a colocar escola acima de namoro, porque essa faixa etária é muito problemática. Namorar nessa faixa etária pode muito bem afetar a vida da pessoa, porque a idade não para, a idade não perdoa. Quer dizer, a idade não perdoa, o tempo não para, ou o tempo não para, a idade não perdoa. Tem 18, tem 14, aliás, vai namorando, com 25, vai querer estar no lar. E adir ao lar enquanto não terminou a escola. Adir ao lar sem ofício na mão. E se apanha um marido que em algum momento conhece uma outra mulher, ou por alguma razão torna-se agressivo, violento, pode chamar de burro. E aí vai doer, porque vai se lembrar que, olha, os meus pais tentaram pagar a escola para mim, eu que não quis saber, troquei escola por namoro. Na área financeira, os agressores tendem a manipular as suas vítimas, de modo a bloquear as suas oportunidades de emprego, com o intuito de torná-las totalmente dependentes de si. Há homens assim: minha mulher não pode trabalhar. Nada contra, mas o contexto. Por que ele diz isso? Há quem diz isso porque quer uma esposa que possa ajudar, se calhar, na criação dos bebês, que acabam de nascer, e outros fatores. Mas tem aqueles que não. Nenhuma na outra. Simplesmente querem manter essa postura de macho. Eu sou tal, e querem que a mulher fique debaixo dos seus pés. Porque se ela também trabalhar, pode ganhar, pode sentir-se também importante, valorizada como eu. Então não pode, bloqueiam. Outros, quando a mulher é promovida no seu serviço, tendem a dificultar, não é? Tendem a dificultar que ela seja promovida, não porque não queiram que ela progrida como
faço lá crescer, mas é a ideia de que a minha esposa, se começar a pegar dinheiro, ela vai sentir-se importante, sentir-se com valor, sentir-se não bem melhor, mas sentir-se como pessoa importante, também capaz de prover, de ajudar. Então tenta bloquear. É muito perigoso aquilo. Agora, há casos, no caso em que a vítima trabalha, a violência, o violento neste caso, interfere no seu desempenho laboral, bloqueia a mulher. Há mulheres que, eu lembro que anos atrás, conheci uma diretora nacional que era muito agredida pelo seu marido. E ela tinha que se encher de maquiagem para ir trabalhar. E constantemente tinha que falar nas câmaras, porque ela era diretora nacional e tinha que aparecer na televisão cheia de camadas e camadas e camadas de maquiagem. Que um dia pensei, por que esta senhora está tão carregada assim de maquiagem? Ela era escura e parecia muito clara, quase que mulata. Mas sem saber, tempos depois conheci alguém que a conhecia, apresentou-me a ela e pude perceber que ela tinha que se maquiar daquele jeito para esconder as feridas, as marcas, as rachas e tudo mais que sofria de tanto ser agredida pelo seu marido. E depois temos também as consequências sociais e familiares. Estas consequências são muito sérias. É aqui onde eu discordo muito com pessoas que gostam de encorajar que pessoas permaneçam numa relação violenta em nome dos filhos. Veja só o que acontece quando uma pessoa nasce, numa família onde há muita agressão, onde há muita violência física, violência psicológica, violência emocional, dentre outros. O que realmente acontece? Quais são os impactos sociais? A nossa sociedade parece doentia. Tanta gente reclama de jovens, de adolescentes e jovens que são entregues ao álcool, entregues à prostituição, entregues às drogas, entregues à má conduta e comportamentos antissociais. Falo de roubos, falo de assassinatos e falo até de suicídios e ninguém entende porquê. A gente olha e diz, poxa, olha aquele jovem bonito, tem 25 anos, 22 anos, 23 anos, olha para aquela criança maravilhosa, inteligente, 14 anos, como está nas drogas, o que se passa? E por vezes lançamos pedras, sem parar de estudar o fator, procurar a raiz, a gênesis, a fundação, de onde partia tudo isto. Então, uma das causas de todo este mal social que a gente vê sendo perpetuado por jovens e adolescentes ou adolescentes e jovens tem muito a ver com o seu background, tem muito a ver com o seu berço, tem muito a ver com a criação, o tipo de instrução que ele teve, direto ou diretamente, consciente ou inconscientemente, por parte daqueles que o criaram, que o trouxeram ao mundo, mas não só, também aqueles que o criaram, em particular na sua infância. Então, quando uma das grandes consequências da violência doméstica a nível social e familiar, acabamos tendo uma desordem na sociedade com a marginalidade. Há muitas pessoas, meninos de rua, que estão na rua por conta de estar a fugir de lares agressivos, não é? De lares abusivos. Eu contei a história daqueles dois gêmeos que quando tinham 7 anos foram ter com o pai, pediram o pai para os metesse na escola de karate. Na altura karate estava na moda e então foram treinar karate. E o pai os matriculou no karate, foram treinando até os 15 anos, já estavam no cinturão, penso que amarelo ou azul, algo assim. E com 15 anos de idade, o pai estava constantemente batendo sempre a sua mãe. E desta vez, quando o pai bate na mãe, os dois irmãos gêmeos changamelaram o pai, não é? Começaram a lutar, bater o pai. E disseram, nós quando tínhamos 7 anos, pedimos ir à escola de karatê, treinar karate, porque nós queremos bater o senhor que toda hora bate na mamãe. Veja só isso. Foram treinar karate, Shikokai e Taekwondo, não sei qual das duas artes, mas era uma dessas. O objetivo não era para desenvolvimento físico, não era para desfrutar da sua infância, não era só para ter uma arte de autodefesa. O objetivo era bater o pai que sempre batia na mãe. Pense só nisso. Quando a gente encoraja pessoas a ficarem por conta dos filhos, são esses mesmos filhos que estão a ser totalmente destruídos. Há uma destruição psicológica, há uma destruição emocional, há uma destruição até física. Percebe? O espírito das crianças é machucado
As crianças são expostas a abusos domésticos durante a sua infância, apresentam um risco elevado de vir a desenvolver problemas psicológicos e comportamentais. Como que já falei, desenvolvem problemas psicológicos e comportamentais, tornam-se rebeldes, tornam-se agressivos, tornam-se teimosos, não ouvem a ninguém. Aquilo que ele pensa que é certo ou errado é isso mesmo. Sabe por quê? Vem de um lar abusivo, vem de um background chato, complicado, onde havia muita agressão. E depois há um impacto negativo também no desenvolvimento emocional das crianças. Há um impacto negativo no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento social, comportamental e também cognitivo, que são a capacidade de retenção de informação, a capacidade de processar informação, conhecimento, para perceber a sua memória, a sua memorização, a criatividade, é tudo afetado quando a pessoa nasce no ambiente, cresce no ambiente da violência doméstica. E depois as crianças também, que veem a mãe ser agredida, muitas das vezes tentam manifestar sintomas de estresse pós-traumático. Há sintomas de estresse pós-traumático que as crianças tendem a manifestar. E não só, os rapazes crescem a acreditar e saber que é normal bater, é normal agredir a sua esposa. Eu contei a história para vocês de duas crianças, amigos, best friends forever, um de 7 anos, o outro de 8, 9, 10, estavam a conversar. E ambos disseram assim, um diz assim, quando eu crescer, quero ser como meu pai. O outro disse, também quando eu crescer, quero ser como meu pai. Então, este pergunta ao outro, por que diz isso? O primeiro disse assim, quando eu crescer, quero ser como meu pai. Meu pai tem 2 mulheres. Uma aqui em Moçambique, que é minha mãe, e a outra na África do Sul. Quando eu crescer, também quero ter 2 esposas. O outro diz, quando eu crescer, também quero ser como meu pai. O primeiro perguntou, por que diz isso? Ele disse, meu pai bate na minha mãe. Eu também, quando casar, quero bater na minha esposa. Veja só isso. Meu pai bate na minha mãe, e quando eu crescer, também quero bater na minha esposa. Veja só isso. É um impacto que é na criança. E a mulher, hoje tanta mulher aceita levar porrada. E eu encontrei na minha página hoje de uma amiga próxima de mim, que disse assim, oi Samataus, hoje tive certeza que meu damo me ama. E eu perguntei, como? Tens tanta certeza? O que aconteceu? Ela disse, eu provoquei-lhe e ele deu uma chapada bem dada. Veja só, provocou o damo de propósito para este batê-la. E este reagiu, abateu, deu uma chapada bem dada. Quando recebe a chapada bem dada, ela ficou convicta que o tipo grama de mim, ele gosta de mim, só porque bateu. De onde que ela buscou a ideia de quem ama bate? Onde ela buscou a ideia de que bater é prova de amor? Eu não acredito que ela nasceu com essa convicção no seu sistema. Alguma coisa aconteceu na sua infância que incutiu nela de quem ama de facto tem que bater, tem que ser agressivo. Tanto que hoje em dia, sempre digo que há pessoas que nascem, crescem, desenvolvem, amadurecem, casam, se reproduzem e vão morrer, sem nunca na vida saber ou testar ou provar o amor de verdade. Então, quando estamos numa situação dessas, há que entender bem isto. Não é só você, mulher ou homem. As crianças que existem nessa relação estão a aprender. Homem é aquele que bate na mulher. Mulher, esposa, é para levar porrada. Se transforma num saco de boxe. É bater, 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 bater. E a mulher que é filha dessa casa, rapariga, menina, está também a aprender. Casamento é assim. Quando ele te bate, te bate, te bate, é porque te ama. Daí que esta minha amiga disse-me a mim que ter certeza que o namorado, o damo, a amava porque a bateu. Então, todo o tempo que estavam juntos, quase 1 ano, ele não a batia. Para ela, o damo não lhe amava. Até o dia em que a bateu, teve certeza de que meu damo me ama. Mas desde quando que porrada, que bater é sinônimo de amor? Portanto, este assunto nesta área é muitíssimo sério, muito sério. As crianças podem tornar-se agressivas nas suas relações sociais.
Quando elas crescem num ambiente de porrada, violência verbal, violência física, violência emocional, elas ficam com uma dor emocional e como forma de descarregar esta dor é também tornar-se violentos. Por isso que rapazes, desde os seus 7, 10, 11, 12 anos, 15, até 18, até pessoas acima dos 20 anos, que gostam muito de lutar, homens, pequena coisa, vamos lutar, vou te bater, vou te dizer, tudo é porrada, até não só em casa com a esposa ou com a namorada, até na rua, no serviço, na faculdade, na igreja, tudo é que é lutar fisicamente. E você para, mas por que ele faz isso? Por que tudo pensa em tem que lutar? Por que tem que lutar? É o impacto que ele teve quando criança, é o que ele viu ao nascer, é o que ele viveu quando era mais novo, na sua infância. E dos 0 a 7 anos, o nosso sistema só grava. Tudo que acontece grava. E quando crescemos, o sistema nosso faz um replay. Começa a tentar manifestar, demonstrar o que ele viveu durante a sua infância. Por conta disso que é muito perigoso. Está numa relação agressiva. Para além de fazer mal a si como pessoa, se há crianças envolvidas, estas sofrem. Quando eu vivia na Suazilândia, hoje chama-se Eswatini, havia um ditado interessante que dizia assim: quando 2 bois lutam, a relva sofre mais. Quando 2 bois lutam, a relva sofre mais. Então, quando um casal sempre luta, crianças vêm, as crianças sofrem mais. Imagine, suponha que você é mulher, seu esposo ou seu namorado dá-lhe porrada. Você sente a dor. Aquilo afeta as suas emoções, afeta seu coração, afeta a sua autoestima, afeta a sua capacidade e habilidade cognitiva. Você que sofreu isso, imagina a criança que vê quanto mais ela sofre. Imagine, pense nisso. Deixa eu contar uma história verídica. Esta moça, vamos chamar ela de Mana X. A Mana X tinha um namorado. Vamos chamar que é Mano P. Mana X, Mano P. E noivos iam se casar. Mas o Mano P tem um problema sério de sempre bater. Era muito agressivo, verbalmente e fisicamente, para com sua dama, noiva, Mana X. E a mãe da Mana X, quando percebeu desse espírito agressivo do namorado da sua filha, disse a ela: deixa esse homem, separe-se dele. Ela dizia: não, mãe, eu amo este homem. A mãe dizia: querida, porrada, agressividade nunca é sinônimo de amor. Ela: não, mãe, eu amo. Tudo bem. Um dia estão em casa desta mãe, lá foram visitar a mãe dela, estão a conversar, e ela diz uma coisa, o namorado exalta-se, quer pôr a mão sobre ela, a mãe interfere, diz: não, senhor P, não bata a minha filha, muito menos na minha presença. O senhor P vira, começa a bater na mãe da Mana X, espanca a mãe de um jeito, mas espancou mesmo. Sabe o que é espancar? Bateu sem travão, sem paragem, sem remorsos, quer dizer, como se estivesse a lutar com outro homem como ele. E quando a Mana X vai por cima dele, ele vira, começa a bater na Mana X. Quando ele vira para a Mana X, só vira para a Mana X após a mãe dela ter desmaiado. Bateu na mãe ter desmaiado e começa a bater nessa Mana X. A Mana X era uma menina muito linda, muito bonita. Ele focou-se no rosto dela, na cara dela. Bateu na cara dela até a cara esmagar-se, ao rosto todo desfazer-se. Isto aqui tudo. Então, já não sabias o que é o olho, o que é nariz, o que é boca, tudo. Ela ficou totalmente desfigurada. Totalmente. Tanto que quando veio a polícia e tudo mais, ela foi encaminhada para o hospital. As duas, aliás, ela e a mãe. Quando chega no hospital, a mãe dela perdeu a vida. A mãe morreu. Levou porrada até morrer. A mãe morreu e ela ficou sem rosto. Tanto que teve que fazer um levantamento para tentar, não sei como fazer isso aqui, tentar repor o seu rosto, na verdade. E era uma operação muito cara. Tanto que especialistas a nível mundial aproximaram-se, foram doar o seu tempo. Fizeram uma operação quase que de borla. Quando tu visse
visses a foto desta moça antes e depois, era impossível. A cara dela ficou quadrada, sem exagero, não tinha essas, não sei como chamar, guarda-lamas das narinas aqui, só tinha um tubo, um buraquinho. Não tinha esta parte toda, tinha um buraquinho onde respirava, a boca era quadrada. Ficou totalmente desfigurada, ela nunca mais voltou a ser a mesma. Foi-se, obviamente, levou-se caso à polícia, ao esquadro, ao tribunal. Ele arranjou um bom advogado, mas bom advogado mesmo. O advogado tentou provar para o tribunal que este homem tinha problema de demência. E não sei como é que ele conseguiu ter documentos hospitalares e tudo mais, e o juiz declarou o homem inocente, porque acho que há uma lei em que quando uma pessoa demente comete um crime não pode ser criminalizado, uma coisa assim parecida. O homem não foi preso. Veja só, esta moça, Mana X, perdeu a mãe perdeu a vida e ela ficou desfigurada para nunca mais ter um homem na vida dela. Ficou sem cara, sem rosto. Perdeu tudo. As orelhas, isso aqui já não era assim. Era um buraquinho só. Um buraquinho. Tudo foi embora. Por conta, está numa relação agressiva, abusiva. Acha mesmo que vale a pena? Pense sobre isso. Na escola, a criança pode começar a manifestar problemas de atitude e de cognição a par da incapacidade de resolver problemas. Incapacidade de resolver problemas. Há pessoas que você estudou com elas, você se calhar achou que eram burras, ou que eram desentendidas, ou a matéria não entrava, e muitas das vezes, quando o assunto é este, a gente tenta culpar as pessoas, não querem estudar, não querem aprender nada, enquanto se calhar tem muito a ver lá em casa com o que acontece na sua casa. E depois também temos aí os abusos, a exposição a abusos e negligência durante a infância está correligada ou correlacionada com a prática da violência doméstica e abuso sexual em adultos. Os adultos que são muito violentos e têm a tendência à prática da violência sexual são pessoas que vêm de um lar também onde havia muito abuso, havia muita violência doméstica. Então aquilo que diz assim, elas aprenderam dos seus pais e levam para o seu dia a dia e vão também praticar a mesma coisa. Na verdade, neste mundo diz que nós só damos o que nós temos, não é? Se vem de um ambiente de agressão, de violência doméstica, a sua estrutura como criança, como pessoa é destruída e ela quando cresce fica parte também para essa atitude agressiva para com todo mundo que o rodeia e muitos obviamente tendem a ser molestador de crianças, tendem a ser abusivos sexualmente falando e depois também acabam tendo lares muito disfuncionais, há muitos conflitos e também a desintegração familiar e a agressão ou assassino também de familiares ou os intervenientes, como eu falei neste caso que eu dei da Mana X, que a sua mãe foi agredida, levou porrada até perder a vida, ela perdeu o rosto e tudo mais, e depois também acaba levando as pessoas ao consumo inexplicável do uso ou consumo abusivo do álcool e também das drogas. Portanto, fica uma questão muito interessante aqui. Por que há pessoas que ficam numa relação totalmente abusiva? Acho que você conhece um homem, uma mulher, alguém, algum familiar, que mesmo sendo agredida, a pessoa não sai da relação. A pessoa fica porque tem que ficar, porque fica, mesmo quando já não dá. Eu dei exemplo, voltando para o exemplo que eu dei da Mana X. A mãe dela disse, saia dessa relação. Ela não quis, ela negou, quis ficar porque gostava dele, porque há de passar e tudo mais. Não passou, a mãe perdeu a vida, levou porrada até perder a vida, ela levou porrada até ficar totalmente desfigurada. Já vivi casos de pessoas que levaram porrada na presença dos seus filhos, porrada até desmaiarem. Desmaiar mesmo, desmaiar, perder sentidos. Levar porrada os filhos menores a verem a mãe a desmaiar. O que será dessa criança que vive este momento? Eu estava num evento em 2016, salvo erro, 2016. Estávamos sentados, era o momento dos banjares, não é? Refreshment. Estávamos aqui na mesa, pusemos uma mesa só de casados. Eu estou sentado, tem vários casais, várias pessoas casadas, e de repente uma delas
casais começam a falar das brigas que têm em casa com o seu marido. Estavam ali falando com muita naturalidade. Sim, discutimos. E dizia assim, tinha um filho, penso, de 7 anos. E dizia assim que às vezes é o filho de 7 anos que entra na discussão dos pais e tenta separar os pais. Dizia que o filho até dizia assim, pai e mãe, parem de discutir. Ou dizia assim, vão discutir lá longe de mim, saiam daqui. Ou dizia, já começaram a discutir. Quer dizer, contavam como se fosse tão natural brigar, a criança ver até interferir. Hoje em dia, quando vais ter com conselheiros, vais ter com terapeutas, vais ter até com pastores ou pastoras, especial pastoras ou conselheiras cristãs, te dizem, é normal discutir, é normal brigar, então tu vais casar, prepara-se, vão discutir. Quer dizer, começam a tentar preparar as pessoas para lutar, porque dizem que é normal. Eu acho que não é normal. Normal é aquilo que Deus fez para ser. Normal é o que nós queremos como pessoas humanas. Então, se a gente evita uma coisa, se a gente não quer uma coisa, é porque não é normal. Normal é que nos faz bem, espiritual, psíquica, emocional, fisicamente, entre outros. Então, quando há uma dor, eu acho que isso não é normal. Mas as pessoas são ensinadas que é normal. Vocês vão discutir, vão se bater, vão lutar. É normal, todo casal briga. Eu estava num lugar dias atrás e apareceu uma cantora brasileira, uma cantora gospel brasileira. Estava no programa da Eliana, sendo entrevistada, foi domingo passado, se não me engano, a ser entrevistada. E ela está casada há 19 anos, Salveira, 19, 18, 19 anos, algum tempo assim parecido. Ela dizia assim, sabe, Eliana, todo casal briga, nós lutamos também, é normal brigar. Eu não sublinhei, não assinei, não é normal brigar. Acontece? Sim, acontece, mas não é normal. Por isso que a gente fica magoado. A gente até foge, já não fala com o nosso parceiro. A gente tranca nosso coração porque não queremos, quer dizer, porque é algo que faz mal. Então ensinando as pessoas que é normal lutar, é normal discutir. E tanta gente acredita que é normal porque vem de lares assim, onde se lutava, onde se discutia, onde se batia. Então entrou no seu sistema de que é normal. Não se acredita mais que é possível ter uma relação saudável, onde não há luta, não há briga, não há insultos, não há palavrões. Pensamos que não é possível, porque carregamos isso lá da nossa casa e depois, na nossa adolescência também, vivemos esses momentos e todo mundo fala assim. E pensamos que é normal. A gente subscreve. Agora eu volto para si. O que você acha? Acha normal? Só pode viver o que você achar que é normal. Pense comigo. Por que há pessoas que ficam em relações abusivas? Mesmo vendo que já não há saída, como que há pessoas que ficam em relações abusivas? Eu vou apresentar aqui, se calhar, 11 razões porque as pessoas ficam em relações abusivas. A primeira é que existe uma interpretação incorreta, ok? Interpretação incorreta de passagens bíblicas. Há uma tendência de ministros da palavra de Deus, há uma tendência de conselheiras, em especial conselheiras religiosas ou até cristãs, de interpretar mal certas passagens bíblicas. Uma das quais diz o seguinte: o que Deus uniu, o homem não separa. Este verso está lá escrito, é verdade, vai lá, e penso até que quem fala é Jesus, Salviero, está lá, sim. Mas a questão não é o fato de estar lá escrito, é como é que nós entendemos, subentendemos e interpretamos esse verso. O outro verso, mal interpretado, está em Coríntios 1:13, verso 4 a 7, que diz o seguinte: o amor tudo sofre, ou o amor é sofredor. Este verso é pego por crianças, por adolescentes, por jovens, início da juventude, jovens adultos, até pessoas mais crescidas, e não começam ali a pegar, abrem esse versículo e não até põem a saliva no dedo para abrir bem, mostrar que as pessoas estão a aconselhar,
está escrito, quem escreveu foi o Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, quem ama sofre. Então a mulher vai se preparando para sofrer. O namorado bate, o namorado trai, tem que ficar porque quem ama sofre. Aí eu gosto dele, eu amo ele. Vão ficando. E quando são cristãos ou cristãos, e pensam em tomar uma atitude, não podem, porque logo o pastor já chapa com um versículo bíblico. Quem ama sofre. Má interpretação da palavra de Deus. Temos também aqui a segunda razão, é a falta de direção pessoal. Quando você não tem uma direção pessoal de vida, não descobrir seu propósito de vida, é fácil submeter-se, conformar-se com uma relação abusiva. Falta de direção, propósito de vida. Nas minhas palestras, nos meus livros, nos meus sermões, eu sempre digo às pessoas: evite namorar, evite subir ao altar sem antes ter descoberto o propósito de sua vida. Parecendo que não, ajuda muito casar quando você já sabe por que vive. Faz toda a diferença. Quer como homem, assim como mulher. Faz toda a diferença. Percebe? A terceira causa é a dependência financeira. Quando você é tóxico, dependente financeiramente do seu parceiro e ele é abusivo, você há de ficar. Muitas pessoas, em especial mulheres, ficam por causa disso. Dependência financeira. Dependência financeira numa relação saudável está ok. Mas agora, dependência financeira numa relação insalubre é muito perigoso. Em 2016 estava fazendo a minha dissertação e sentei com um advogado renomado aqui em Maputo, fazendo uma questão de ele, né, para o meu trabalho de defesa. E ele disse assim para mim, algo que me chamou muita atenção. Ele disse assim: começamos a conversar, na verdade, sobre a violência doméstica. Eu toquei nesse assunto por fazer parte também do que estava a escrever para a minha dissertação do doutoramento. E ele disse assim para mim: muitas mulheres ficam numa relação agressiva porque são dependentes financeiramente de seus maridos. Eu perguntei: como assim? Ele disse: ouça, não olha para Maputo. Maputo não é Moçambique. E Maputo não é o espelho do Moçambique real. Aqui em Maputo, a mulher até já uma ou outra que trabalham, vão à escola, tentam fazer negócio. Diz: ouça, em todo esse país, 80% da mulher moçambicana é dependente do seu homem. 80%. Eu fiquei chocado. Vivendo tanto mais em Maputo, eu fiquei chocado. 80% da mulher que vive maritamente, que é casada, depende do seu marido ou do seu namorado, se não for casado. Ele disse: é por isso que há muitos casos aqui no nosso país em que a mulher é agredida, ela vai meter a queixa na esquadra, o marido é detido, ela, a própria mulher, vai à esquadra pedir a soltura do seu marido. Porque ela está com fome, ou até muitas das vezes dizem não é só por causa dela, mas por conta das crianças que estão ali em casa a morrer de fome, porque o ganha-pão está na esquadra, está preso. Elas vão lá pedir, e disse o doutor que em muitos casos a polícia, a esquadra solta, porque estão a morrer de fome lá em casa. E esta atitude, muitas das vezes, faz com que o homem se sinta mais, mas também mais agressivo ainda, porque eu serei impune. Dependência financeira. A outra razão é a falta de sustentabilidade pessoal. Quando a pessoa não tem emprego e não empreende, e é agredido ou agredida pelo seu parceiro, ela tenta ficar. Tem que comer, tem que beber, tem que vestir, tem que se deslocar, transporte pessoal ou público. Se tem carro pessoal, tem combustível, não anda com água. Tem que andar dos chapas, como é que é? Apanhar os chapas, vulgo chapa 100. Não é de bordo o chapa 100 em Moçambique. Então acabam ficando. Eu me lembro que via num bairro em que tinha este vizinho que batia tanto na sua esposa, mas batia de uma maneira, passo pressão. Eu achava aquilo porca estúpida. Não sabia bater. Era bater para desfigurar a menina. Uma moça bonita, clara, muito linda. Andar com o rosto cheio de sangue, cara inchada, parecia uma boxeadora. A princípio eu não entendi o que se passava. Até que eu perguntei a alguém: mas aquela vizinha, o que se passa com ela? Tá dias que anda muito inchada. Quando disseram: hey, o marido bate com as mãos, já não dá chapadas, dá socos. E ele, como era carpinteiro, pegava madeiras, batia nela. E eu me interroguei: por que essa mulher fica numa situação dessa a
quando eu estava por perto, eu pude acompanhar ela bater na mulher. Fiquei maluco, fiquei tonto. Um jovem bonito, calmo. Sabe? Se eu te mostrar esse jovem dizer, é aquele ali, um gata-cola, você não vai acreditar. Falava bem comigo, quanto respeito por mim, mas espancava tanto a sua esposa, que lhe deu 3 filhos, homens, garantiu a continuidade do seu apelido, quer dizer, falando, africanamente falando, a mulher que garantiu a continuidade do seu nome, bateu, mas depois de muitos anos de levar porrada, aquela moça arrumou tudo que é dela, foi embora. Eu não, quer dizer, não estou aqui para aplaudir, mas eu confesso que eu disse, pelo menos isso. Finalmente foi embora. Eu não entendi porque eu nunca saía antes, ou a família não queria que ela saísse do lar, não sei, mas ela acabou saindo do lar. Sabe da máxima? É verdade que esse homem está outra mulher, mas sabe da máxima? Nunca ouvi que bateu na mulher atual. Nunca ouvi que bateu. E eu acredito que ela está bem onde está. Pelo menos tem saúde. Levar porrada com madeira todos os dias, você morre, meu. Mas quando há essa situação de falta de sustentabilidade, a maior probabilidade de você ficar. É por isso que quando você tem aquela vizinha, tua irmã, tua amiga, tua prima, não critique. Você vai pensar que ela é burra. Às vezes não é burra, não é burrice. É quando tenta imaginar. Tenho 30 anos, sei de ir para onde? Não trabalho, não estudei, não empreendo. Eu trabalho na área de relacionamentos desde 2005, há quase 15 anos agora. E uma das coisas que eu observei, um homem quando tem uma mulher ocupada, tende a respeitá-la, mas quando tem uma mulher que não faz nada. Nos tempos dos nossos pais funcionou muito isso. Era assim mesmo. Aliás, não sei na sua história, mas na minha história, na minha família, na minha ascendência, a mulher mesmo doméstica, pelo menos empreendia. Iam a machamba, pelo menos isso faziam. E produtos da machamba, montavam bancas ali à frente e vendiam. Ou vendiam para os vizinhos. Falo, por exemplo, de frutas, que a papaya, não é? A manga, a cana doce, a cana de açúcar, vendiam para os vizinhos, empreendiam. Não ficavam só todo dia em casa de braços cruzados. Outras correchavam, iam correchando, não é? Não sei se esse é o termo certo, iam correchando. Não era só doméstica, porque, you see, ser doméstica não quer dizer improdutiva. É diferente isso. Hoje, o movimento feminista tende a misturar as duas coisas. Não. Ser doméstica não é a mesma coisa que ser improdutiva. Nossas mães, nossas avós, bisavós lá, mamães lá atrás, eram domésticas, na sua maioria, mas eram produtivas. Quando você é doméstica ou está no lar e não faz nada e tem um homem agressivo, não é fácil cair por fora. A outra razão, usar uma relação amorosa, pessoas usam a relação amorosa para preencher um vazio emocional. Já vimos isso antes. Preencher o vazio emocional. A pessoa namora para preencher um vazio emocional. Já expliquei muitas das vezes, também falo disto no meu livro, Sabedoria Sentimental. Se nunca leu, eu recomendo que você adquira o livro Sabedoria Sentimental, porque vai trazer muita luz quanto a isto. Acho que vai passar no ecrã, penso eu. Se não, você pode adquirir o livro Sabedoria Sentimental. Neste livro eu falo do tanque emocional, vazio emocional. O vazio emocional é uma das piores coisas que tem acontecido ao ser humano. É o vazio emocional que destrói a nossa autoestima. Porque nós nascemos com um tanque de amor. Este tanque de amor tem que ser preenchido, primeiramente, mais importante, pelos nossos pais. As pessoas que nos criaram devem encher nosso tanque de amor. E muitas das vezes isso não aconteceu. Então o vazio continua em nós. Crescemos e a gente entra na adolescência, até casamos, fazemos família, filhos e tudo mais, mas com este tanque vazio. E então quando o tanque está vazio, a pessoa está numa relação, fica dependente, totalmente dependente emocionalmente, fica tóxico dependente, quer dizer, é uma dependência não saudável. Não financeiramente, falta emoções.
E a pessoa então tenta ficar ali. E usa esta relação para preencher o seu vazio emocional, que muitas das vezes não funciona. A outra razão é viver em função da sociedade. Muita gente tem aliança no dedo para gingar, para sentir-se pessoa, sentir-se gente. Parece que a questão de casar é competição, principalmente com as mulheres. Mulheres são capazes de casar com um homem que não gostam, que não amam, só para ter aliança no dedo, para ser igual às outras, para ter aceitação sociocultural, percebe? Então ficam lá por causa da aliança. Então elas possam pensar, poxa, perder minha aliança, quem vai me dar aliança de novo? As pessoas vão dizer o quê? Sou muito respeitada. Em 2008 eu atendi no meu consultório uma senhora da classe média alta. E o marido dela era uma bênção esquerda, era cornudo demais, para não dizer traidor, ou pulava o cerco tantas vezes. E ela dizia assim, o que as pessoas vão... E ela, veja só, trabalhava, estudou, era estudada, trabalhava, recebia bem, mas ela dizia assim para mim, como é que eu vou sair daqui? O que as pessoas vão dizer? As minhas primas, nas festas, todo mundo fala do hubby, né? Na altura diziam hubby. Agora não sei como chamam os maridos, mas na altura quando falavam, diziam, ai, my husband, meu hub, meu husband. Então, ela queria estar naquele ambiente também de meu husband. Ai, porque meu husband, mesmo sabendo que não era feliz, mesmo sabendo que era o risco de apanhar o HIV, mesmo sabendo que seu marido nunca dormia em casa de sexta a domingo, saía sexta-feira, voltava segunda-feira, mesmo sabendo que o marido tinha outras mulheres, a questão era meu husband. Eu disse a ela, sabe, cuidado de perder a vida por causa disso. Em 2006, uma senhora, falei com ela sobre uma senhora, disse, a senhora que se não mudar de atitude, vai perder a vida ou apanhar trombose. Em 2008, já tinha trombose. Porque pessoas ficam, não tomam atitude nenhuma, viver em função da sociedade. E também por causa da suposta fé. Esta é a sétima razão. Suposta fé de que Deus irá mudar as coisas. Sublinha a palavra-chave. Suposta fé. É suposta fé por quê? Porque não é fé de coração. É uma suposta fé, porque na verdade não é fé, é medo. A pessoa tem medo. Ah, mas se eu tomar atitude, vai me bater de novo, não vai mudar. Ah, se eu fizer isto aqui, vão dizer o que as pessoas. Ah, porque os vizinhos. Ah, porque as famílias. Ah, porque. Cheia de medo. Mas quando fala consigo, diz, eu tenho fé, eu estou orando, eu estou jejuando, porque Deus é poderoso a mudar meu esposo. Não nego isso, mas desta vez não é fé. Muitas das vezes não é fé, é medo. E a seguir também, a outra coisa que faz pessoas ficarem em relacionamentos insalubres é realmente fé de que Deus vai mudar as coisas. Há de facto quem acredita do coração que Deus vai mudar as coisas. Mas na minha observação, são poucos casos no mundo, eu arrisco a dizer isto, no mundo, em que um homem ou mulher terá mudado de verdade. Tem acontecido muito bem, mas são casos que você conta com os dedos. Não é o comum, não é o mais comum, são casos raríssimos demais. Agora, estou quase indo ao fim para hoje. A nona razão porque as pessoas ficam numa relação insalubre é por causa da interpretação errônea baseada nos testamentos, nos testemunhos de outras pessoas. Temos pessoas que testemunham, meu marido mudou, me batia. Em abril do ano passado, eu vi uma senhora dizer assim, uma pastora dizer assim, que o marido a batia tanto, mas tanto mesmo, que ela tinha cicatriz no corpo, com prova de que levava porrada. E que o marido mudou, é um bom homem. Eu disse, graças a Deus, fiquei feliz com isso. Mas o perigo é que as pessoas confundem testemunhos com doutrina. Fazem testemunhos de doutrina. O caso dessa senhora é o único. O marido era o que era agressivo e tudo mais, mudou. Mas ela não deve fazer doutrina. Dizer às outras pessoas que fiquem. O vosso marido vai mudar. A minha amiga era cristã, como eu disse, era crente. Ela era serva ou secretária particular do seu pastor. Estava sempre na igreja, ia ao serviço e a rotina era casa, serviço, igreja, casa. Tanto que quando ela morre, o pastor quando prega, deu um testemunho forte sobre esta mulher. Era muito dedicada à igreja, a Deus, a ele, ao pastor dela e à casa do Senhor. Mas
mas levou porrada até morrer. E esta senhora tem cicatriz do corpo dela. Ela não pode fazer doutrina, ensinar as pessoas que tem que ficar porque Deus vai mudar. Sabe, ilustres, não há nenhum versículo bíblico que prova que onde Deus garante que vai mudar seu marido. Não existe isso. Porque se houvesse esse versículo, Adão teria sido a primeira pessoa que Deus ia mudar. A primeira pessoa que Deus ia mudar teria sido Adão. Deus não muda ninguém. Isto é, Deus não força ninguém a mudar. Deus não viola a vontade de ninguém. Ele teria violado a vontade de Adão, mesmo Jesus Cristo. Se tivesse desistido, Deus não teria feito mais nada. É por isso que ele disse assim: tira de mim este cálice, todavia seja feita a sua e não a minha vontade. Quer dizer, se Jesus tivesse desistido, Deus não teria forçado. Então, as pessoas ouvem testemunhos, em especial mulheres. Mulheres são muito emocionadas, com todo respeito. Ouvem testemunho e tentam igualar. Ah, faz também. Até quando oram, Deus muda meu marido. Você mudou o marido dela. Muda. Um dia vão lhe bater, perder a vida. E depois as irmãs que acompanhavam aquela oração toda começam a questionar Deus. Se Deus existe ou não, se é verdadeiro ou não, se é poderoso ou não. A verdade é que Deus não é obrigado a fazer coisas que Ele não promete na sua palavra. Ele é soberano. Pode fazer, mas Ele não é obrigado. Ele não é obrigado. Não é obrigado. Portanto, confundir testemunho de alguém com doutrina é perigoso demais. É que pessoas fazem. Ouvem um testemunho e fazem de doutrina. Então ficam. Não nego, há casos que houve mudança, sim, sem dúvida nenhuma. Mas não se pode fazer doutrina com isso. São casos únicos e Deus lida com cada situação de forma independente. Cada caso é um caso e para cada caso existe palavra Rhema. Vou dar um outro exemplo. Uma outra irmã cristã muito usada por Deus, muito temente a Deus, estava num casamento de mais de 10 anos de porrada quase todos os dias. Chegou uma altura que já não era porrada, era luta. Porque também ela lutava, já respondia também. Estava cansada de só apanhar porrada. Ia lutando com o seu marido. Mas ele orava bastante, jejuava muito. Esses grupos que há adorações, aquele e lá, nada resolvia aquilo. Até que, segundo ela disse, que um dia, ela tão frustrada, oração, jejum, toda magoada, desapontada, diz que ouviu uma voz que a disse: saia dessa situação. Ela não pensou duas vezes, caiu fora. Estava cansada, se não saía até antes, é por medo de Deus, por conta do que ela ia ouvindo dos seus pastores e orientadoras. Em 2005 e 2006, conheci uma senhora que disse que estava no meio de um culto e já vivia numa relação totalmente salubre, no meio do nada. Ela sai da igreja dela, vai visitar uma outra igreja, ia só visitar, pela primeira vez por lá aos pés, estava frustrada, desapontada com os conselhos, seus pastores e tudo mais. Então queria desanuviar, não queria ficar em casa, vai para esta igreja. E o pai dessa casa, o pastor dessa casa, sai do altar, do nada, dá passos largos, vai ter com ela e disse assim: diz o Senhor, saia dessa situação. E virou e foi embora. Eles não se conheciam, nunca tinham falado, apenas veio palavra Rhema. Isso quer dizer o seguinte: cada caso é um caso. É importante ouvir a voz de Deus para a sua situação, que é apegar-se a testemunho de pessoas. Porque você pode ter um fim totalmente diferente daquela pessoa que você tanto quer se inspirar por conta de um testemunho. Não faça de testemunhos doutrina. A penúltima razão é que há pessoas domadas por crenças socioculturais. Crenças socioculturais africanas. Uma das quais disse que mulher sem homem não é pessoa. Mulher sem homem não é nada. É uma crença sociocultural que despreza a mulher. Diz que a mulher sem homem não é nada. Ela pode estudar, pode ter um alto carro, viver sozinha, uma boa casa, bem mobiliada, quer dizer, ser uma pessoa muito bonita, tudo mais, até ser diretora. Se não tem um homem, não é pessoa, não é gente, não é nada. É uma crença sociocultural, eu penso que é mais africana que outra coisa, em que a mulher é ensinada, direta ou indiretamente, consciente ou subconscientemente, que ela sem um homem não é pessoa, não é gente, não é nada. Então a mulher fica com medo, fica com este medo, apega-se a essa crença, então prefere sofrer do que estar só. E
que a oração cancela conhecimento e princípios. A crença de que a oração cancela conhecimento e princípios. No meu livro, Antes de Subir ao Altar, eu explico que o amor não faz uma relação dar certo. Até explico que mesmo o Espírito Santo não faz uma relação dar certo. Segundo a palavra de Deus, conhecimento e princípios, sim, são chaves e fundamentais para o sucesso de uma relação a dois. Então, há pessoas que acreditam que basta orar, chega. Basta jejuar, chega. Basta ir na montanha de Namahacha, chega. Basta ir na montanha de Kilimanjaro, chega. Basta orar e jejuar, prontos. As coisas vão mudar. Orar tem seu papel, é importante, muito bem, mas a oração não cancela conhecimento, a oração não cancela princípios. Portanto, vimos aqui 11 razões que fazem pessoas ficarem numa relação totalmente insalubre. Não são exaustivas, pode haver muito mais, mas por hoje a gente para por aqui. A gente volta próxima terça-feira para concluir esta conversa. Espero que tenha sido útil para si e meu desejo é que você possa implementar tudo que aqui falamos hoje e, por favor, partilhe com outras pessoas. Não vamos ser egoístas. Se aprendeu algo útil, partilhe com quem você conhece, com quem precisa. E na verdade todos nós estamos a precisar, porque a sociedade moçambicana tem vivido momentos muito pesados, tristes, de violência doméstica, de até assassinatos e homicídios em nome do amor, e por conta deste acto, desta prática que eu penso que é totalmente ofensiva. Portanto, partilhe com quem você conhece, deixe o seu gosto aí, deixe ficar seu comentário aí abaixo no seu telefone. E próxima semana, 19 horas, querendo Deus, estou cá de novo para voltarmos a ir mais a fundo e terminar essa conversa sobre a violência doméstica em nome de Deus e em nome do amor. Para a semana vamos olhar mais para o aspecto de Deus e também para o aspecto do amor, e vamos esclarecer alguns versículos que são usados para defender, ou supostamente defender, ou apoiar, ou fomentar e encorajar a violência doméstica. Pelo carinho da sua audiência, o meu muito obrigado. Tenha uma semana repleta de sucessos. Fique bem. Um abraço bem forte. Até a próxima semana, terça-feira, às 19 horas. Meu nome é Mateus Mutola, coach, psicólogo e também embaixador da civilidade mundial. Um abraço. Tchau, tchau.